Bom, então vamos retomar. Daqui, então, eu vou ter outros processos de derivação, tá? Então, primeiro a gente começou com a derivação prefixal e sufixal, prefixo antes do radical, sufixo depois do radical. E aí eu tenho os outros processos de derivação. Derivação regressiva. Derivação regressiva é a redução na forma fonológica da palavra derivada em relação à palavra primitiva, tá? Então, a palavra primitiva é a palavra abalar, tá? E aí, para a palavra derivada, eu reduzo essa primitiva. Assim como eu posso colocar morfemas a mais, eu também posso tirar, tá? Para transformar em outras palavras. Então, abalar, eu tenho abalo, beleza? Então, eu reduzi aquela palavra primitiva. Buscar, verbo, eu reduzi para busca. Então, eu tirei um morfema dali, beleza? Então, derivação regressiva é quando eu reduzo da palavra primitiva, beleza? Derivação parasintética. Derivação parasintética. Peraí, deixa eu colocar aqui. Derivação parasintética ocorre o processo quando um determinado radical agrega-se simultaneamente um prefixo e um sufixo, tá? Então, eu tenho um radical e aí eu coloco os dois ao mesmo tempo, o prefixo e o sufixo, beleza? E aí, o acoplamento dos afixos é feito de uma vez só, beleza? Então, envaidecer, qual é o radical? Vaide, né? Que aí eu posso ter vaidade, vaidoso, enfim. Se eu colocar o prefixo en e o sufixo ecer, eu tenho envaidecer, beleza? Então, com esses dois afixos, eu tenho a palavra envaidecer, derivação parasintética. Eu coloquei os dois ao mesmo tempo, tá? Aportuguesar. Então, eu tenho ai, meu Deus, esquecendo as palavras. O radical português, tá? E dali eu posso ter as derivações. Então, radical português. Se eu coloco o prefixo a, se eu coloco o sufixo ar, aportuguesar. Derivação parasintética. Beleza? Então, regressiva, ela regride, ela volta. Então, ela tira morfemas, tá? Para dar as derivações. Já a parasintética, eu coloco, tá? Então, só que aí eu coloco os dois afixos, o prefixo e o sufixo, beleza? Derivação imprópria. Derivação imprópria é uma forma particular de derivação, pois uma palavra muda de classe gramatical sem que a sua forma original seja alterada. Transformar palavras de outras classes gramaticais em substantivos é um exemplo de derivação imprópria. Essa transformação é, muitas vezes, feita pela anteposição de um artigo ou pronome adjetivo ao termo que será substantivado. Então, também recebo nãos, tá? Não é um substantivo? Não, literalmente não, tá? Ele é um advérbio, né? Um advérbio de negação. Só que aí eu coloquei ele, eu transformei ele, eu coloquei ele no plural, né? Advérbio fica no plural? Não. Advérbio não se transforma, né? Só que como eu coloquei ele no plural, então ele vai deixar de ser um advérbio, porque o advérbio não pode ser transformado. Se eu coloquei ele no plural, ele vai mudar a classificação dele, né? A classe gramatical dele. Então, ele vai deixar de ser um advérbio, vai passar a ser um substantivo. Ele foi substantivado, beleza? Então, só por eu ter colocado ele no plural, ele passou a ser um substantivo, ele foi substantivado, tá? Então, essa alteração de classe gramatical é uma derivação imprópria,
Porque eu pego uma classificação e transformo em outra. Beleza? Temos alguns exemplos. Substantivo comum para substantivo próprio. Nós temos alguns nomes próprios, né? Sobrenomes, né? Coelho, madeira, leão, carneiro. Existem sobrenomes com esses nomes. Ele é um substantivo comum, né? É um nome comum. Coelho, madeira, né? Um animal, enfim. Eu passo a colocar esses como substantivo próprio, como sobrenome. Então, isso é uma derivação imprópria. Eu peguei ele e transformei em outra classificação, tá? Então, isso é uma derivação imprópria. Substantivos para adjetivo. Então, monstro. Monstro é o substantivo, o monstro. Coloco o artigo, ele é um substantivo. O monstro. Só que aí, se eu colocar dentro de um contexto, fiquei parada horas em um engarrafamento monstro. Então, ela está qualificando aquele engarrafamento. Se ela qualifica, é um adjetivo, tá? Então, monstro deixou de ser um substantivo, passou a ser um adjetivo. Beleza? Burro. Burro é a mesma coisa, né? Burro é um substantivo. Só que aí eu coloco dentro de um contexto. Dentro de um contexto, ele deixa de ser um substantivo, passa a ser um adjetivo. Então, essa é uma solução burra para o meu problema, tá? Então, burro também era um substantivo, passou a ser um adjetivo. Lembrando, a derivação imprópria, ela não tem muita transformação na palavra, tá? A transformação que pode ocorrer é no advérbio, porque eu tenho um advérbio. O advérbio, ele não se modifica. Eu não posso modificar o advérbio. Se eu colocar ele no plural, ele vai deixar de ser um advérbio, tá? Então, eu coloco no plural, deixa de ser advérbio, ele vai passar a ter outra classificação. Porém, se eu pegar um substantivo, né, adjetivo, de adjetivo para substantivo, ele não vai ter tanta alteração. Ele vai ter alteração dentro do contexto. Beleza? A gente precisa avaliar o contexto dele. Então, dentro do contexto, se mudou a classificação, eu tenho uma derivação imprópria. Beleza? Bom, então, de derivação é isso, tá? Prestem atenção, tá? Façam os exercícios. Tem exercício do livro, tem exercícios, uma lista de exercícios também, tá? Então, vamos treinar bastante, não vamos ficar parados, beleza? Então, até o próximo encontro. Beijo!